Fala, torcida que canta e vibra, um excelente sábado, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão, que joga neste domingo contra a equipe do São Paulo no Morumbi às 16 horas. Estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação do Palmeiras, que está nessa perseguição ao Flamengo, só depende de si para assumir a liderança do campeonato. Além disso, mais informações sobre a provável escalação, que deve ser a mesma que jogou contra o Vasco no meio de semana. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e vamos aí com o vídeo. Saber de outro duelo que vai ser interessantíssimo. Esse aqui, ó, um clássico paulista, o Choque Rei, acontece no domingo a partir das 4 da tarde, jogo no Morumbis, e a Gabriela Ribeiro tá chegando agora com informações pra gente do Palmeiras, que deve repetir o time que venceu o Vasco, tá? Nesse jogo aí contra o São Paulo, então o Abel deve repetir a sua equipe. Vamos ver. Fala pessoal, o Palmeiras se prepara para o clássico do próximo domingo contra o São Paulo no Morumbi, depois de vencer o Vasco no meio de semana em casa e também de ver os rivais pela liderança, o Flamengo e o Cruzeiro, empatarem na rodada. Inclusive esse empate deixou o Palmeiras na vice-liderança, mais perto do líder Flamengo, só 3 pontos atrás e com um jogo a menos. Lembrando que na semana que vem o Palmeiras enfrenta o Juventude na rodada atrasada do Campeonato Brasileiro e aí também iguala o Flamengo no número de jogos. Nas próximas semanas também tem confronto direto, tudo muito quente nessa disputa pela liderança do Brasileirão. Agora, nessa preparação para o jogo contra o São Paulo, o Palmeiras deve ter o mesmo time em campo que venceu o Vasco por 3-0 na última quarta-feira. Técnico Abel Ferreira não tem novos desfalques. O Lucas Evangelista fez a cirurgia por causa da lesão que ele sofreu no jogo contra o Bahia, lesão no tendão. Passou pela cirurgia, está tudo bem, recebeu a maior força dos demais jogadores do Palmeiras, mas ainda não tem previsão de retorno. E a expectativa é de que o Abel mantenha o mesmo esquema que ele usou no jogo contra o Vasco para enfrentar o São Paulo, que repete o tipo de time que ele já estava usando com o Lucas Evangelista, agora com o Rafael Veiga nessa posição. Se Abel fizer alguma mudança, quem sabe o Maurício, que foi o jogador que entrou no segundo tempo, mas a expectativa é de que o Veiga mesmo seja titular. E claro, o ataque do Palmeiras, Flaco Roque, que o Palmeiras chegou a 100 gols nessa temporada, 34 gols da dupla de Flaco Lopes e Vitor Roque, jogadores aí com quem Abel tem contado para que o Palmeiras busque a liderança do Brasileirão. Volto com vocês. Muito obrigada, Gabriela Ribeiro, com todas as informações do Verdão pra gente. É impressionante o que está fazendo essa dupla, que o Abel Ferreira encontrou no seu time. No começo não queria muito dar o braço a torcer, digamos assim, colocar os dois em campo, mas quando a gente olha para esses números de 34 dos 100 gols do Palmeiras marcados na temporada, não tem o que fazer. Esses dois têm que estar em campo em todo jogo que for possível. É um terço praticamente. Exato. É muita coisa, né? Funcionou muito bem, demorou para encontrar, mas o Abel é um cara que ele consegue encontrar soluções dentro do próprio Palmeiras, né? Claro que é um time que tem poder de barganha, é um time que vai ao mercado e consegue trazer peças para repor a altura. A chegada do Andreas Pereira é um desses exemplos, mas a solução Flaco Roque, né? E agora estão chipando de outro jeito, né? Tem o Flock, tem o Flack, tem o sei lá o quê. É até difícil de falar, né? É até difícil de falar, mas essa dupla aí foi algo que ele encontrou dentro do próprio Palmeiras. Os dois já estavam ali e tinha a impressão, né? O torcedor palmeirense, ele tinha a impressão que o melhor era sempre o que estava no banco. Se começava o Vitor Roque jogando, putz, mas tem que colocar o Flaco Lopes, porque ele não entrega o ataque ao espaço que o Vitor Roque entrega, mas ele entrega os gols. A bola bate nele, ele estava numa fase melhor. E aí o Abel Ferreira, peraí, vamos tentar juntar os dois e ver o que acontece, dando super certo. É isso, praticamente um terço dos gols da equipe do Palmeiras saindo dos pés desses dois e estando bem os dois fisicamente, eu tô com você, para colocar em todos os jogos, porque o Palmeiras é postulante a título, tá ali na beiradinha ali, na vice-liderança, e tem uma Libertadores para jogar ainda. Né? Verdade. E não dá para brigar com o campo, né, Alex? Não dá. O campo ele vai sempre falar. E o campo vai precisar que o atleta dê resposta para aquilo que o treinador também quer. Porque o que eu acho mais impressionante do Palmeiras e do Abel, que se a gente for olhar o jogador brasileiro, ele se desmobiliza muito fácil, né? Isso passando, é por isso que tem também tanta troca de treinador, porque o Brasil quer um choque de gestão sempre. Eu preciso do fato novo. Por causa disso. E o Abel consegue, lógico, tiveram momentos um pouco piores,
mas ele acaba fazendo algo que os jogadores acabam também dando retorno. Você vê tantos meias que tem o Palmeiras talentosos, hoje ele tem que colocar alguém aberto, porque o Flaco ele está fazendo isso que é muito bem. E o campo não tem como ir contra. E é gostoso isso você ter no time, porque quando você tem esses atletas vivendo esse bom momento, você fala, eu vou fazer algo aqui, joga neles que eles resolvem. Né? Então, a forma efetiva e eficaz que o Palmeiras está jogando nesse momento, que é um momento super importante do ano, é preocupante para os adversários. E isso se veio também, Kelly, Belli, não sei se vocês concordam, a partir do momento que o Abel, depois da Copa do Mundo de Clubes, ele teve tempo para treinar. Então ele equacionou a questão de condição física, mental, tática, e aí começou todo mundo a voar, né? É uma época importante da temporada para ter esse crescimento também, né, Belli? Com certeza, né? Depois de uma Copa do Mundo de Clubes, algo atípico do nosso calendário, nunca havíamos vivido nada parecido até então. E um Palmeiras que sofreu 2 baixas muito grandes depois da Copa do Mundo de Clubes. A saída do Estevão, que já estava planejada, a gente já sabia que o Estevão ia sair, mas é o Estevão. E a saída do Richard Rios, que era um desses caras desse meio de campo tão poderoso do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu repor a altura, conseguiu encontrar dentro do seu próprio elenco soluções para tampar esses buracos, vamos dizer assim. E ainda juntou esse chip maravilhoso aí de Flaco e Vitor Roque, que está funcionando muito bem. O torcedor palmeirense está muito feliz com essa dupla. E, mais uma vez, crédito ao Abel Ferreira, porque a gente vem vendo no futebol brasileiro poucas utilizações desses 2 jogadores mais de frente, né? A gente está meio que preso nesse excesso de 4-3-3, com 2 pontas abertos. A gente vê poucos treinadores investindo, muitas vezes, nessas duplas de ataque. Eu, particularmente, sou muito fã, mas acho que... Teve um momento que se teve um momento que isso modificou. sumiu, isso desapareceu do futebol, do nosso futebol. E parecia que também que, eventualmente, quando se tentava utilizar, não dava muito certo. Sim. Às vezes, aquele centroavante que não tem tanta mobilidade não consegue fazer o que faz a dupla Flaco-Roque, porque um vai ficar muito preso. Agora, o Flaco flutua pelo campo, a gente vê ele abrindo espaços para o Vitor Roque. Então, eu acho que esse é um ponto que faz muita diferença no centroavante atual, pelo menos, né? É só a gente ver a quantidade de pontas que a gente vendeu e revelou/vendeu nos últimos anos e a quantidade de segundos atacantes que a gente revelou. E às vezes a montagem dos elencos, ele já vinha naquele... Não modismo como moda, eu acho que é pesado. Vício, pode ser, né? Você já vai se montando. Cacuete. Cacuete. Vou montar assim, eu já penso meu time com esses 2 pontas, só um atacante. Só que isso você pode fazer também. Só que você pode também criar dinâmicas de algo, até que o próprio Felipe ele trouxe para o Flamengo, com talentos, é lógico, mas de não jogar de uma maneira muito quadrada. Então isso aí depende muito de quem comanda. Bom, vamos falar um pouquinho também do Lucas Evangelista, porque foi um jogador que encaixou muito bem na posição que foi colocado. Se tinha uma expectativa talvez de ter o Andréas Pereira atuando como substituto ali do Richard Rios e tudo mais, mas o Evangelista agora, o fato é que não vai mais atuar ao longo da temporada. E eu quero saber se isso impacta um pouco no posicionamento do Andréas Pereira nesse Palmeiras ou não, pelo que a gente está vendo já. Olha, eu acho que impacta no meio de campo inteiro. Não tem como fugir disso, né? A gente já estava vendo o Andréas Pereira sendo cada vez mais incorporado ao time do Palmeiras. Para mim, ele chega para ser titular mesmo. Estava ganhando ainda essa minutagem e esse ritmo de jogo. Foi uma negociação muito bem feita pela equipe do Palmeiras. Mas eu acho que vai impactar no meio de campo por completo. Não tem como você perder um jogador como o Lucas Evangelista, que vinha num ótimo momento, talvez um dos melhores momentos da carreira dele, com a camisa do Palmeiras, com toda certeza. Mas talvez um dos grandes momentos, sendo protagonista de um time que é protagonista, não tem como não impactar. Eu acho que, assim, o Andréas Pereira é um jogador de muita qualidade. A gente viu no jogo contra o Vasco, só me engano, o 3º gol, a jogada que a zaga do Vasco está completamente desarrumada, a bola sai do Andréas Pereira, ele consegue um passe de muitos metros e lá na frente a gente vê um outro passe encontrando o Vitor Roque no miolo, entre os 2 zagueiros da equipe do Vasco. Eu acho que vai ter que ter uma adaptação natural. Eu acho que esse posicionamento ele vai sendo ajustado aos poucos, porque, a princípio, quem entra para substituir é o Veiga. É o Rafael Veiga. É o Veiga. E o Veiga é um jogador que ele sabe muito bem pifar esse jogo. Sim. O Andrés também sabe. O Andrés, eu acho que ele é um meio tudista, assim. Ele consegue jogar de primeiro homem, de segundo homem, de homem mais avançado. Ele consegue pifar bem as jogadas. Ele consegue ser esse cara cerebral, mas ele também tem o chute de média distância. É um jogador muito completo. Mas eu acho que, no final das contas, o meio de campo inteiro do Palmeiras vai ter que se adaptar a essa ausência. Nesse jogo ele já colocou, né? Mas colocou o Andrés pra cá
e o Veiga partindo um pouco mais à direita com o pé trocado. Pode ser que em algum momento o Veiga ele também possa fazer isso daqui. Você pode ver que ele fez a escolha pelo Veiga, agora voltando, e não o Maurício. E não o Maurício, Que tá fazendo um belo ano, vamos dizer. E também é um baita de um jogador. E um outro baita meia. Mas como você joga, aí depende da maneira que você vai jogar, esses dois, eu acho que não atrapalha o rendimento deles para com o grupo, sabe assim, com o time. Porque o Andrés está muito acostumado a jogar aqui e na carreira, se for ver, o Veiga ele tem mais gols do que o Andrés. Lógico que pode ser porque no momento da vida do Veiga, que agora ele jogou mais de meia chegando, e o Andrés às vezes lá fora, ele jogou às vezes um pouco mais atrás, é um outro futebol e muda. Mas eu não vejo o Palmeiras se enfraquecer ou sofrer por isso. Também não. O problema seria se você quisesse arrumar lugar para todo mundo e de repente não vai acontecer. E ambos também, junto com o Maurício, eles podem ser segundo atacante junto com qualquer um dos dois para fazer essa função. O importante é que o Palmeiras tem jogadores excelentes e um espírito vencedor que eu acho que daí não atrapalha essa questão do Andrés jogar mais por trás. Mas é o Veiga mesmo quem deve ficar com essa vaga do Evangelista? Acho que é. Hoje acho que é. Assim, gosto muito do Maurício também. Acho que é um jogador muito interessante. O Palmeiras tem ótimos meio-campistas à sua disposição. Mas, no primeiro momento, vejo o Veiga. E, assim, também vejo o Abel Ferreira, dependendo do que o jogo pede, fazendo adaptações. Se ele precisar colocar o Andrés Pereira um pouco mais para frente, ele vai colocar. Se ele precisar colocar o Veiga um pouquinho mais atrás, para quem sabe auxiliar nessa construção, ele vai colocar. Se ele precisar botar o Veiga de segundo atacante, ele vai colocar. Ele é um cara que não tem muito medo de arriscar e tem o elenco muito na mão. Vai ir descobrindo, né, qual é a fórmula perfeita, com surpresa, sem surpresa. O fato é que vem dando certo, o Palmeiras está ali na cola do Flamengo em busca desse título do Campeonato Brasileiro em 2025. Vamos saber... E do outro lado, o Palmeiras joga pelo primeiro lugar do Brasileirão. E o Palmeiras segue se preparando para o grande clássico deste domingo contra o São Paulo no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que vem de vitória sobre o Vasco, 3-0 no Allianz Parque, e por conta do empate do Flamengo contra o Cruzeiro no Maracanã, viu a diferença para o rubro-negro nesta rodada cair de 5 para 3 pontos, lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo para fazer neste Campeonato Brasileiro. Para o jogo contra o São Paulo, muito provavelmente o lateral direito Kelvin não vai estar em campo. Ele segue se recuperando de uma contusão no pé. Portanto, o Giai deve ser mantido na lateral direita do Palmeiras para o jogo contra a equipe do São Paulo. Outra informação médica em relação ao Lucas Evangelista, jogador que realizou uma cirurgia na coxa, iniciou nesta sexta-feira a sua recuperação aqui na Academia de Futebol. O Lucas Evangelista, que só volta a jogar no ano que vem. Nas últimas horas, as redes sociais do Palmeiras soltaram sonoras, justamente do jogador Aníbal Moreno, volante do Verdão, falando sobre esse importante jogo domingo que vem contra a equipe do São Paulo no estádio do Morumbi. A gente está trabalhando muito forte, sempre focado nesse jogo e estamos em busca desses 3 pontos. Pois é, o Aníbal Moreno, que foi convocado nesta sexta-feira pela primeira vez para defender a seleção argentina em amistosos data FIFA que vão acontecer a partir da semana que vem. E não foi só ele que foi chamado pela seleção da Argentina. O Flaco Lopes, mais uma vez, também foi convocado. Vamos ver o que disse o Aníbal Moreno em relação a este momento, a esta convocação, a primeira na carreira para defender a seleção da Argentina. Quando o Flaco foi pela primeira vez, a gente sempre estava falando com eles, contou um pouquinho como se vive aí dentro e na verdade que nós ficamos muito felizes pela primeira vez quando ele foi e agora está me tocando a mim e com ele. A gente vai desfrutar muito, vai treinar muito forte e dar a sua melhor. E além do Aníbal e do Flaco Lopes convocados para a seleção da Argentina, outros 2 jogadores do Palmeiras foram convocados para partidas da data FIFA pela seleção do Paraguai. O Gustavo Gomes e também o Sousa. Portanto, esses 4 jogadores não vão estar em campo na partida contra o Juventude, que acontece no próximo dia 11 de outubro pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. O Palmeiras corre o risco também de perder mais 2 jogadores
jogadores que deverão ser convocados para defender a seleção do Uruguai, o Piquerez e também o Emiliano Martínez. Portanto, se isso acontecer para o jogo contra o Juventude, o Verdão não terá 6 jogadores, quer dizer, muitos jogadores o técnico Abel Ferreira não terá para esse jogo contra o Juventude no dia 11 de outubro. Vamos falar do lado verde do clássico? O clima tá animado pelos lados da academia de futebol, hein? Afinal de contas, os argentinos foram convocados, é isso? José Paz está lá? Eles foram convocados pelo técnico Lionel Scaloni. Não, José Paz não está lá, que hoje tá de folga, para os amistosos da Argentina contra Venezuela e Porto Rico. Olha quem foi convocado: o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes. E o Lucas Evangelista foi para as redes sociais agradecer o apoio depois da grave lesão sofrida no último final de semana e anunciar que a cirurgia realizada ontem foi bem sucedida. Que bom, né? Ele sofreu uma ruptura no tendão da coxa direita na partida do último final de semana contra o Bahia, e aí só deve voltar ao time na próxima temporada. Esquece ele desse ano. Baségio, Silvestre, eu quero fazer 2 perguntas para vocês. Primeira, justamente qual o tamanho do prejuízo do Palmeiras com essa lesão do Lucas Evangelista? Né? No que vocês acham que vai impactar o time ou o substituto dele? É ok. E segunda, né? Flaco Lopes e Aníbal Moreno fazendo o mesmo por merecer para essa convocação, na minha opinião. Quero saber na opinião de vocês. Abel Ferreira potencializando os jogadores que ele tem na mão, né? Para variar, né? Pois é. Só para variar. Lucas Evangelista estava bem, demorou um pouquinho para ganhar as oportunidades e ficar no time, estava mandando bem pra caramba, se machucou, uma pena, mas o elenco do Palmeiras tem substitutos à altura. Prova disso é o fato de o substituto direto do Lucas Evangelista estar sendo convocado para defender a seleção argentina. Eu vejo o Aníbal Moreno como uma escolha natural do Abel Ferreira para preencher a lacuna deixada pelo Lucas Evangelista. E se o em tese reserva, está sendo convocado para a seleção argentina, então o palmeirense não tem motivo para estar preocupado. O meio-campo do time alviverde está em boas mãos, Michele. Legal. Agora vamos... E vou trazer aqui agora mais algumas informações do São Paulo, que é o próximo adversário do Verdão, neste final de semana, domingo, às 16 horas, lá no Morumbi. Estou trazendo aqui agora a classificação atualizada do Brasileiro. O Palmeiras é o segundo colocado, 24 jogos, 52 pontos. O Flamengo é o líder do campeonato, 25 jogos, 55 pontos. O Palmeiras está com um jogo a menos, porém se o Palmeiras vencer esse jogo a menos, se tornará líder do Brasileirão, porque o Flamengo tem 16 vitórias na competição e essa vitória do Palmeiras desse jogo a menos deixará o Verdão com 17 vitórias. Ou seja, o jogo contra o São Paulo para manter ali na cola do Flamengo, se o Flamengo também não ser derrotado nessa rodada pelo Botafogo, mas pelo menos no próximo final de semana, tirando esse jogo atrasado, o Palmeiras pode ser líder do Brasileiro. Já a equipe do São Paulo, 7ª colocação do campeonato, 26 jogos, 38 pontos. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do São Paulo, e aí está misturado tanto o Brasileirão como o Libertadores. A equipe do São Paulo vindo uma sequência de 4 derrotas consecutivas, mas no último jogo no Brasileirão a equipe venceu o Fortaleza lá no Ceará pelo placar de 2-0, que lhe deu um ânimo para encarar esse clássico. Então o Verdão tem que abrir o olho, porque é um jogo difícil que vai ser lá no Morumbi. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e São Paulo. Desses jogos está englobado tanto o Brasileirão como o Campeonato Paulista. Desses últimos 5 jogos são 3 vitórias do Palmeiras e 2 empates. A última vitória do São Paulo em cima do Palmeiras foi na temporada de 2023, na Copa do Brasil, onde o Verdão foi eliminado. Enfim, jogo importantíssimo para o Verdão. Lembrando que o Verdão jogando no Morumbi, historicamente, são jogos bem complicados. O Palmeiras não atua bem jogando lá, mas enfim, é muito importante vencer esse jogo, porque o Palmeiras agora só depende de si e o São Paulo não vem numa fase muito boa, apesar da vitória no último jogo contra a equipe do Fortaleza. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, avante palestra!